Boa noite a todos. Agora tá bom, hein? Boa noite. Meu nome é Renan. Eu sou pastor de nova geração da Igreja Batista Água Viva, lá em Vinhedo. Aqui perto, não é muito longe. Também sou publicitário e sou designer também. Há um tempo atrás eu resolvi desacelerar a minha carreira e me dedicar a inspirar jovens na sua jornada de vida. Só que não foi uma decisão. Na verdade, eu atendi um chamado. E é justamente sobre chamado que eu quero conversar com vocês hoje. Porque tem muita gente que faz aquela confusão, chamado é só para pastor, esse cara é pastor, tal, não, mas eu queria começar com vocês e para explicar sobre o chamado, eu vou entrar com vocês no mundo dos heróis e falar para vocês sobre vou falar para vocês um pouquinho da história dos heróis. Eu queria começar com uma pergunta para vocês. Tá aí a parada? Aí. E eu queria que agora você entrasse aí no mundo dos heróis, cara. Eu sei que vocês são tudo grande, tudo já adulto, já trabalham, já estão aí na carreira universitária, mas todo mundo tem aí o herói predileto dentro do coração, dentro da cabeça. Queria mostrar para vocês o que tem em comum. Eu sou o primeiro a falar aqui, então eles me deram mais 15 minutos a mais, né? Não vai, viu, gente? Aí foi. O que tem em comum entre Luke Skywalker, Katniss Everdeen e... quem é esse daí? Harry Potter. Esse é o que eu menos gosto. Mas eu coloquei os três aqui para a gente entender. São três pessoas supostamente comuns, mas com uma jornada bem interessante e bastante intensa. E se eu dissesse para vocês que eles todos são variantes do mesmo herói? Houve um escritor há um tempo atrás chamado Joseph Campbell. E esse escritor escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces, ele reconta milhares de histórias de super-heróis e ele explica um conceito que se aplica e se repete em cada história de herói. E se chama a jornada do herói. O que é a jornada do herói? Vamos lá então que eu vou explicar isso para vocês. E vocês podem estar me achando meio maluco, que o cara veio falar de super-herói aqui nessa parada. Não, mas tem tudo a ver com o que Deus tem preparado para você. Então vamos lá. Imagina que tem um ciclo. Essa é a jornada do herói. Existe um mundo normal, existe um mundo especial. Existe um mundo normal e um mundo especial. A história do herói se passa mais no mundo especial. E nesse ciclo acontece uma série de eventos. Vamos voltar aqui para os nossos heróis. Joseph Campbell enumerou uma série de coisas, uma série de eventos, mas eu quero focar só em alguns deles. Então o nosso herói está lá, e ele vive num estado normal, no seu mundo normal. Sem novidades, sem desafios. Então ele passa para o próximo estágio, que é o chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa, ou então ele recebe um convite, ele recebe um desafio, algo que vai tirar ele do mundo normal e vai levar ele para o mundo especial. Entre esse estágio e o próximo estágio principal, existe um momento de ajuda e um momento da partida para o mundo especial. Vamos pensar aqui nos nossos heróis. Então a gente estava lá, qual que era? Luke Skywalker. Luke Skywalker está lá naquele seu mundinho normal, sendo criado pelos tios, e aí de repente ele recebe um robozinho pequenininho que manda
uma holografia de uma princesa pedindo socorro, e ele recebe aquilo lá como um chamado. Ele vai procurar ajuda de Obi-Wan Kenobi. Todo mundo viu esse filme, pelo amor de Deus, senão eu estou aqui falando besteira, né? Tá lá, então depois vai ver. Ele recebe ajuda de Obi-Wan, que dá um sabre de luz para ele, uma espada que foi do pai dele. Ele recebe essa ajuda. E ele parte para um mundo especial. Ele parte para um mundo especial. Vê Katniss Everdeen. Do Harry Potter eu não vou falar não, que eu só tenho 15 minutos. Katniss Everdeen vai lá, a irmã dela é chamada para os Jogos Vorazes, ela se voluntaria. A irmã dela chamava Prin, se eu não me engano. Ela se voluntaria. Ela recebe ajuda do Haymitch, aquele bêbado que foi ajudar ela. E ela pega o trem e parte para a capital. A sua partida para a aventura, para um mundo especial. E aí a gente chega no próximo estágio. Esse estágio não está escrito lá? Ah, está escrito aqui. Crises. Os nossos heróis passam por momentos de crises. O próprio Luke Skywalker, antes de ir, ele fala para o Obi-Wan, não, eu não vou não, cara, eu tenho ainda uma lavoura para cuidar. Aí ele vai porque ele encontra tudo destruído, os tios mortos. O herói vai deixar o conforto do seu lar, do seu mundo normal, e entrar num mundo desconhecido, duro e não tão confortável assim. É o mundo dos desafios. É nesse ambiente que o herói vai enfrentar a morte, seus piores medos, e isso faz ele entrar numa crise, talvez por medo, talvez por falta de confiança. Aqui a gente vê também a Katniss inconformada com a crueldade e a corrupção da capital, o medo do desafio, o medo dos outros adversários. Ela não consegue treinar direito, ela está numa crise. Mas o que acontece é que esses heróis, são heróis, lógico, eles resolvem enfrentar essa crise. E o sair da crise deixa eles mais fortes ainda. Renascido, pronto para a batalha, pronto para enfrentar os perigos, desafios maiores. E aí vem o outro estágio, que é a parte mais legal do filme, que é a solução sobrenatural. É onde você vê o seu herói em ação. É onde você vê o Luke Skywalker entrar naquela nave e pegar aquele corredor para destruir a Estrela da Morte. E ele ouve as vozes do Obi-Wan, que já está morto. Fala assim, que a força esteja com você. Quem não lembra dessa frase? Que a força esteja com você. E ele solta aquele laser, aquele paradinha vai indo e cai naquele buraco. Vem o Solo ainda ajudando ele a destruir as outras naves inimigas. É onde você vê Katniss Everdeen chegando assim para o povo da capital e fala assim, não vai ser um que vai ganhar os Jogos Vorazes, vão ser 2, eu e o Pita. Ridículo esse Pita, mas ele ganhou junto com ela. É onde a parte mais legal do filme, cara, que você vê o herói agindo e vem aquela força. É onde você vê o Batman todo resolvido das suas crises e dizendo para o vilão, eu sou o Batman. É onde você vê o Homem-Aranha lutando. Todos os heróis. Todos os heróis. E eles voltam para o seu estado normal. Aí é a hora do retorno, onde tudo se acalma. Ele resolveu o problema do mundo, do universo, do mundo dele, do Distrito 9, sei lá, Distrito 10, 11, 12. Oh, faltou um. E ele está lá, ele volta para o seu estado normal. Só que ele volta diferente. Algo mudou. Ele já está num outro nível. Preparado para fazer esse círculo de novo. Preparado para rodar um pouco mais. Falei 5 minutos só?
Tá fácil. Tá fácil. Ih, me perdi aqui. Pera. Fui botando o dedo, voltou tudo. Tem meia hora, né? Certo. Você já viu em vários livros essa fórmula da jornada do herói. Pode ver qualquer outro herói. Batman teve sua crise, treinamento, chamado quando os pais morreram. Homem-Aranha, quando o tio Ben morreu, foi o seu chamado para a aventura. Teve uma crise lá porque ele não sabia bem usar os poderes. Todo enredo de um filme de super-herói, ou de um filme de um herói que não é tão super, é desse jeito. A minha pergunta é: o que você tem em comum com esses três personagens? O que você tem em comum com esses três personagens? A nossa vida, na nossa vida, todos nós temos um chamado também. Você não está aqui por acaso, não aqui nesse salão. Aqui você pode até ter caído por acaso, mas está ouvindo a mensagem. Mas você não está no mundo por acaso. Você não está no mundo. E a gente ainda sempre vive perguntando, meio que perdido, perguntando para Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Vou falar, nós também temos uma jornada. Você tem uma jornada. Nós devemos entender que o mito da jornada do herói existe no teu mundo também. Que nós, jovens, devemos refletir sobre o mundo em que a gente vive, sobre a nossa história, sobre o que você é, sobre o seu tempo, sobre o nosso mundo que precisa de transformação. Jesus, em João 5, ele tem uma fala curiosa, o primeiro discurso dele lá em João, e ele vira para aqueles fariseus que estavam loucos para pegar ele, e fala assim: meu pai trabalha até agora, né? E agora eu trabalho também. Na verdade, eu vejo o que o meu pai está fazendo e eu faço também. Você já parou para pensar nessa passagem? Ou seja, o pai trabalha. Primeiro que cai uma ficha na minha cabeça que trabalhar não é maldição, né? Todo mundo fala, a gente trabalha por causa de Adão e Eva. Lá, eu mesmo falava isso, xingava Adão pra caramba. Maldito Adão, toda segunda-feira eu xingava. Mas trabalho não é maldição. Deus trabalha. Jesus fala, meu pai trabalha até agora. Como é que pode ser? O pai trabalha e eu participo, ajudo, faço parte desse trabalho também. Você pode viver uma jornada do herói. Você pode viver uma jornada do herói na sua vida. Você não vai esmagar dragão, lutar com Voldemort, você não vai destruir Estrela da Morte, mas eu te garanto que no seu mundo você vai enfrentar problemas tão grandes quanto esse. Tão grandes quanto esse. Você vai ter chamados tão assustadores quanto os deles. Mas a tua jornada, meu amigo, vai fazer você também dar uma volta e elevar o seu nível de conhecimento de Deus. Porque se tem uma pessoa que está te chamando para trabalhar agora, para cumprir uma jornada junto com Ele, é Deus. É Deus. Você vai conhecer mais de Deus e mais da vontade dEle. Você vai tirar você do centro da sua roda ali e vai colocar o que Deus está chamando você para fazer. A vontade dEle. O centro da vontade dEle. Você precisa ser sensível para descobrir qual é a jornada do herói. Caramba, agora que eu vi que o relógio está correndo para baixo, né? Ao contrário, vamos lá. Eu vou rápido aqui, desculpa. Ouça o convite, ouça o chamado.
que Deus tem para você. Deus te chama, meu amigo. Deus faz as coisas. Podia fazer tudo sozinho? Podia, mas Ele resolveu escolher você e te chamar para a obra dEle. Deus tem propósitos. Encare a crise. Esse chamado que Deus vai te chamar vai gerar uma crise em você, uma crise de fé. E essa crise de fé exige ação. Fé não é acreditar. Fé é conhecer. Fé não é expectativa de que você vai receber algo. Fé é convicção de que o que você já recebeu, você precisa dividir. Aí você vai ter que fazer ajustes na sua vida. E aí é a parte mais complicada da vida. Que você vai ter que cortar algumas coisas, você vai ter que mudar o seu estilo, você vai ter que mudar o seu caráter até. Deixa Deus agir. Passado o momento de crise, encarou a crise, ajustou a vida, aí você vai desfrutar de um poder sobrenatural na tua vida. Aí você vai conseguir enxergar Deus fazendo as coisas. Porque se você decidiu ouvir um chamado dEle e passar por todas essas etapas, o que Deus vai fazer é do tamanho dEle. Não é do seu tamanho. É do tamanho dEle. E aí você vai conhecer mais Deus. Você obedece e Ele te usa. Você obedece e Ele te usa. Deus trabalha até agora, meu amigo. Deus trabalha até agora. Para encerrar aqui, você deve fazer a pergunta certa. E muitas vezes a gente está fazendo a pergunta errada. Você tem que parar de perguntar qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a pergunta errada, você vai receber a resposta errada. Pergunta para Deus, Deus, qual é a tua vontade? Já que o Senhor está trabalhando, qual que é a tua vontade? Eu me encaixo. Eu encaixo a minha vida nessa sua vontade. Deus pode estar te chamando. Deus pode estar te chamando para uma jornada. Para você cada vez mais conhecer Ele. Em várias jornadas. Amém? Valeu, galera. Deus abençoe vocês.